E aí, pessoal? Esse vídeo a gente vai falar sobre o coronavírus e a relação dele com o transporte coletivo. A gente sabe aí que somente hoje, dia 15 de março de 2020, a gente tem no Brasil 1.496 casos em 13 estados diferentes. Então surgem muitas dúvidas a respeito do coronavírus e a utilização do transporte coletivo, e também como as operadoras e poder público estão tratando desse tema, já que no transporte público existe uma grande aglomeração de pessoas. Então nesse vídeo a gente vai tratar sobre esse tema. Bom, pessoal, esse tema do coronavírus é um tema que tem dominado aí os noticiários do Brasil e do mundo, porque realmente causa uma certa comoção pela rapidez que esse vírus se espalha. Então a gente tem essa semana, a gente tem produzido nessa semana alguns materiais no site do Viatrólogos, materiais em texto a respeito do coronavírus. Um tema que a gente tratou diz respeito aos cuidados que os passageiros devem tomar ao utilizar o transporte coletivo. A gente lembra que as autoridades elas recomendam para que as pessoas não usem o transporte coletivo em horário de pico. Só para você ter uma ideia como é cheio o transporte público, sobretudo aqui na capital paulista, a linha 3 vermelha do metrô que liga Itaquera até a Barra Funda, ela tem uma média aí de pessoas por metro quadrado de 7 pessoas. São 7 pessoas ocupando o mesmo metro quadrado. Então isso com certeza contribui para infecções. Então as autoridades municipais e estaduais, inclusive na sexta-feira foi feita uma coletiva de imprensa do governador Dória, com alguns secretários de Estado, inclusive com a presença do ministro da Saúde, foi, digamos assim, recomendado para que as pessoas não utilizem o transporte coletivo nos horários de pico. Obviamente, quem puder não usar, né? Se a pessoa trabalha, ela tem que cumprir a escala dela de trabalho, e ela tem aquele horário rígido, não tem muito o que fazer. A pessoa vai ter que usar o transporte coletivo. Então a gente postou algumas dicas, digamos assim, para as pessoas tomarem certo cuidado nessas situações. Uma bem importante é a respeito de segurar as mãos nas barras de apoio. Isso ocorre justamente quando o metrô ou o ônibus ou o trem ele está lotado. As pessoas seguram na barra de apoio para se equilibrarem. Então os especialistas dizem que após usar o transporte coletivo e segurar nas barras, é importante as pessoas higienizarem as mãos. Outro ponto que eles destacam é que ao segurar nas barras, evitar de tocar na boca, nos olhos e no nariz. Outro ponto importante que rola em situações como essa são as pessoas questionando se o transporte coletivo vai ser suspenso por conta da pandemia. Eu fiz uma breve análise sobre os dois países onde o surto foi mais severo, que foi na China e na Itália, e a gente teve duas situações distintas. Na China, o governo do país restringiu e fechou estações e sistemas de transportes em 13 cidades. Isso aconteceu quando o pico da epidemia atingiu seus níveis mais altos. Já na Itália não houve suspensão do transporte coletivo, mas houve sim restrição de pessoas para circularem durante a cidade. Até relatos que as pessoas que precisavam andar pelas ruas precisavam de autorização. Mas o governo, nesse caso da Itália, não restringiu a mobilidade urbana das pessoas por meio do transporte coletivo. O que houve restrição, e como é sabido por todos, é o transporte aéreo e o transporte ferroviário de longa distância. Tem uma operadora de trem de alta velocidade na Itália que ela reduziu as frequências dos trens e ela determinou para que cada passageiro ficasse 3 metros de distância um dos outros. Obviamente, como é um trem de viagem, ele é composto por cabines, é mais fácil você segregar esses passageiros. Falando sobre o setor aéreo, as empresas aéreas avaliam que essa crise do coronavírus ela é mais severa do que os atentados de 11 de setembro de 2001, quando as duas torres gêmeas foram alvejadas por 2 aviões, que foi um ato terrorista. E as empresas aéreas vêm aterrando aeronaves e até
já pensam em corte de funcionários. Aqui na América Latina, a Latam já enviou um comunicado interno convidando alguns de seus colaboradores para a licença não remunerada. A empresa cortou 30% das suas frequências internacionais e algumas aeronaves já devem ter sido aterradas. A gente teve também recentemente a notícia que a American Airlines cortou todas as suas rotas para o Brasil. A Delta, que é uma empresa norte-americana, já aterrou também 300 aeronaves e cortou 40% aterrou 40% da sua frota. A gente lembra que o governo dos Estados Unidos determinou a suspensão de todos os voos partindo dos Estados Unidos para os outros países. Ele tinha no início, estava de fora dessa lista a Irlanda e a Inglaterra, mas esses dois países já entraram na lista de restrições dos voos norte-americanos. A transportadora alemã Lufthansa também aterrou 800 aeronaves e já solicitou auxílio do governo para não fechar as portas. A British avalia que essa crise é a pior jamais vista no setor. A empresa já prevê aí o corte de funcionários por conta dessa grande crise que se instalou no setor por conta do coronavírus. Outro ponto que a gente destaca aqui nesse noticiário é que a empresa que gerencia o transporte coletivo por ônibus em Porto Alegre decidiu que todos os ônibus, inclusive com ar-condicionado, devam estar com as janelas abertas. Inclusive aqueles ônibus aqueles ônibus com ar-condicionado que têm as janelas lacradas. No meio eles chamam de janelas coladas. Esses veículos vão ter que passar por adaptação e as janelas terão que ser abertas. Aqui na região metropolitana de São Paulo, a CPTM suspendeu o serviço do Expresso Turístico. É um atendimento turístico com um trem que parte da Luz com 3 destinos: Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi das Cruzes. A CPTM suspendeu esse serviço e suspendeu as vendas. Bom, pessoal, basicamente esse é o nosso panorama que a gente tem da mobilidade frente ao avanço do coronavírus. Fica aqui a nossa recomendação para se cuidar, para lavar as mãos, para se higienizar, para evitar o contato direto, e a gente vai acompanhar para e passo a evolução dessa pandemia e os seus reflexos no transporte coletivo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o joinha e ative as notificações. Um abraço, tchau!